Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast direto do Fruit Connections, evento promovido pela Banorte, aqui no norte de Minas Gerais, uma das regiões mais dinâmicas da fruticultura mineira. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem está no campo: como o financiamento pode impulsionar a produção, gerar valor e abrir novas oportunidades para produtores e cooperativas. E para isso, vamos entender melhor como o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, tem atuado para apoiar o agro mineiro. Eu sou Luísa Lembe, analista do BDMG, e estou aqui com o Rubens, que vai ser o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, pessoal. O meu nome é Rubens Brito, eu sou o diretor comercial do BDMG e é um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse evento. Acho que é um grande evento da fruticultura aqui do estado. A maior potência da fruticultura de Minas é aqui no norte de Minas, né? A Banorte também é uma instituição muito relevante para o desenvolvimento do setor e para toda essa congregação de esforços, né, que as pessoas fazem para fazer as frutas que são produzidas aqui no norte de Minas chegar no mundo inteiro, na verdade. Muito bom, Rubens. Então, para a gente começar, eu queria te ouvir um pouco sobre o cenário atual da agricultura em Minas Gerais. Como que você vê o momento do agro no estado, e especialmente na fruticultura? Bom, primeiro que o agro é uma potência aqui em Minas Gerais, né? Minas Gerais é um dos celeiros do Brasil, onde a gente tem um agro muito diversificado, a gente produz de muita coisa aqui. Minas Gerais é uma potência no café, Minas Gerais é uma potência na cana-de-açúcar, ela é uma potência no leite, é uma potência na pecuária. E a gente também é uma potência na fruticultura, né? Um dos principais locais do Brasil onde se produz fruta é aqui em Minas Gerais, é aqui no norte de Minas. A gente tem o Jaíba, né, que é uma experiência que foi feita aqui há 50 anos, pelo menos, acho que até mais de 50 anos já. Perdi um pouco da noção do tempo, mas a fruticultura sai daqui de Minas Gerais para o mundo inteiro. E a gente tem várias inovações chegando aqui também, né? O cacau começou a ser produzido aqui, que não era antes. A gente está agregando valor cada vez mais nessa fruta aqui. O pessoal tem se associado, tem conseguido ganhar escala, tem conseguido aumentar a qualidade da fruta de mesa, para poder chegar em outros mercados onde se paga mais pelo produto, né? Então, acho que tem muito potencial ainda já explorado e ainda a ser explorado para a gente conseguir cada vez mais tornar a fruticultura uma das grandes cadeias aqui de Minas Gerais. Muito bom, Rubens. E o que você entende assim, que hoje são os principais desafios e oportunidades para os produtores dessa cadeia? Bom, eu acho que tem alguns desafios que eles são bastante importantes aqui, que a gente pode falar deles, né? Eu acho que o primeiro realmente são situações associadas ao clima, as mudanças climáticas, que a gente vem assistindo isso ocorrer ao longo do tempo, né? Isso que acaba acontecendo no campo é um deslocamento, né, dos períodos de colheita e de produção, né, das frutas, né? Então eles têm que se ajustar a esses movimentos para entender qual que é a melhor estratégia para aumentar a produtividade deles ali no campo. Existem muitas questões associadas à tecnologia, né, e à logística. A gente ainda tem muitas atividades que são tratadas e trabalhadas de forma manual, e a gente precisa mecanizar isso, trazer investimento, trazer mais técnicas para a gente aumentar a produtividade e colher a fruta mais rápido e fazer essa fruta chegar nos mercados mais rápido. Fruto de um grande desafio, que é o prazo de validade do produto. A gente precisa fazer isso, chegar de uma forma mais rápida nas mesas, nos supermercados, no consumidor final. E para isso também a gente tem desafios logísticos. A região aqui, a gente precisa melhorar o escoamento da produção. O escoamento a gente não pode pensar só no modal rodoviário. A gente sabe que o modal rodoviário é o que hoje resolve a produção no Brasil, mas a gente precisa aumentar outras formas, tentar usar o Rio São Francisco de uma outra forma mais inteligente, tentar usar o modal ferroviário também, para a gente poder chegar nesses mercados e conseguir
colocar a fruta cada vez mais rápido na mesa do consumidor final, porque mais rápido significa um produto de melhor também, né? Um produto de melhor qualidade, que vai ter mais agregação de valor, vai ter mais preço para o produtor, né? Com certeza. Né, olhando para esses desafios, a gente sabe que o crédito ele tem um papel central nisso. Então, assim, como que o BDMG ele atua para apoiar os produtores rurais e as cooperativas em Minas Gerais? Então, o agronegócio ele é um dos pilares estratégicos do governo de Minas, e o BDMG, como banco do governo do estado, também atua muito fortemente no agro, e o banco, nos últimos anos, vem escalando muito a nossa atuação no agro, né? Nessa safra que nós estamos terminando, né? Que na verdade no agronegócio nós estamos terminando o ano agora, né? Que vamos terminar em mais 2 meses e pouquinho. Nessa safra que a gente está terminando o ano, foram mais de 2 bilhões de reais que o BDMG disponibilizou para o agronegócio. E na próxima safra, a nossa expectativa, o trabalho que vem sendo feito para a gente aumentar esse valor. A gente só vai ter essa informação mais para o final da safra, mesmo lá para o final de junho, ou talvez no início de julho, mas toda a nossa estratégia está colocada para a gente aumentar a nossa participação no agro. E eu acho que existem múltiplas formas do BDMG apoiar esses produtores. Tá? A gente os apoia através de cooperativas de produção, a gente é parceiro de muitas, quase todas as cooperativas de produção de Minas Gerais, elas já são clientes do BDMG, a gente tem uma carteira grande disso. A gente apoia também através de outros parceiros, que são as cooperativas de crédito, né? Muitas dessas cooperativas já são parceiras do banco, algumas aqui no norte de Minas já atuam junto com o BDMG. E a gente atua também na cadeia, diretamente financiando ou os produtores rurais ou alguma indústria alimentícia, que é uma ponta da cadeia também do agronegócio. Muito bom, uma atuação bem completa, né? E aí, assim, quais são os tipos, né, de investimento que esse crédito pode viabilizar no campo? Bom, a gente financia, basicamente o que o banco faz é financiar duas coisas, né? A gente fala assim de forma muito geral. A gente financia os investimentos, né, seja dos produtores para modernizar a propriedade rural, para eles colocarem mais máquinas, mais tecnologia naquela sua produção. Então a gente financia investimento de forma geral, e a gente financia também a safra deles de maneiras diversas, né? Existem vários instrumentos de crédito que o banco pode utilizar para poder financiar aquele dia a dia ali do produtor rural. Eu vou falar de 2 aqui muito rapidamente, que são os mais comuns e os mais utilizados no mercado, e que o BDMG também ele trabalha com eles. Primeiro é a CPR, se é do produtor rural, né? O BDMG já tem uma carteira muito grande de CPRs. A gente faz CPRs em toda a cadeia do agro, né? Todo mundo que for elegível para emitir uma CPR, ele pode ser parceiro do BDMG. A gente trabalha com bastante gente com as CPRs. E o banco, já numa atuação nova dele, já nessa nova visão que o banco tem sobre o agronegócio, a gente também está financiando o custeio desses produtores rurais. É uma atividade nova que o banco vem fazendo, a gente começou isso nessa safra, a gente não faz isso até agora, mas também temos uma diretriz muito forte de aumentar a nossa estratégia de alocação de recursos nessa modalidade para os produtores rurais. O BDMG também trabalha com linhas do Plano Safra? O BDMG trabalha com linhas do Plano Safra. A gente trabalha com linhas do Plano Safra em 2 modalidades. Tá? A mais tradicional, que existe há muitos anos e que era como o Plano Safra era estruturada até uns 5 anos atrás, é repassar recursos de BNDES. A questão de repassar recursos de BNDES, que hoje é um pedaço pequenininho do que o BDMG faz. Tá? Se for muito, é uns 20% que o BDMG faz. O banco atua já há 4 anos, né, diretamente no Plano Safra. A gente é um parceiro direto lá do Ministério da Agricultura na estruturação e no escoamento de recursos desses programas. Tá? E a gente vem crescendo muito a nossa atuação. Nessa última safra, a gente está apoiando com recursos diretos do Plano Safra 600 milhões de reais, e a gente tem uma expectativa para a safra 26-27, captar pelo menos 1 bilhão diretamente lá com o Ministério da Agricultura no Plano Safra. Excelente. A gente, né, também sabe que o BDMG tem avançado no apoio à agricultura regenerativa.
E aí, assim, você podia explicar um pouco para a gente o que isso significa na prática para o produtor? Bom, quando a gente está falando aqui de agricultura regenerativa, a gente vai um modelo de produção que ultrapassa um pouco aquele dia a dia, né? Aquela manutenção da propriedade rural, da manutenção das práticas que o produtor já vem utilizando há muitos e muitos anos, até ultrapassando gerações aí no campo, né? O que a gente busca com a agricultura regenerativa é melhorar a qualidade do solo com práticas orgânicas, né, com práticas naturais e também aumentar a produtividade do solo para esses produtores, né, através de algumas estratégias diferenciadas. Muito bom. E como que o crédito pode incentivar essa transição, Rubens? Então, para a gente fazer uma transição da agricultura tradicional para uma agricultura regenerativa, primeiro que eu acho que todos os produtores rurais têm que pensar a propriedade no longo prazo, né? Eles não podem... existe um risco muito grande, né, de adaptação, de coisas que ele precisa fazer para ele simplesmente virar toda a propriedade dele de uma vez só para uma outra prática agrícola, diferente daquilo que ele vem fazendo há muitos anos. Então, eu acho que a primeira estratégia que ele tem que fazer é pensar a produtividade, e o banco pode apoiar esse produtor nos investimentos necessários para ele poder gerar essa estratégia, né? Basicamente, o banco ele atua financiando bioinsumos, fertilizantes naturais, que podem trabalhar na cobertura do solo, na rotação de cultura, em manejo eficiente da água, né? No uso de fertilizantes orgânicos, né? E outras técnicas aí da agricultura regenerativa. E assim, existe também, né, uma preocupação com redução de riscos nessas operações, afinal de contas a gente está falando de adoção de inovação, né, no campo, e tudo que é inovação que muda a forma de fazer as coisas, traz aí algum risco também para o produtor. Como que o BDMG tem trabalhado nesse tema? Então, o BDMG ele é bastante ciente, né, que essa transição é uma transição que tem que ser feita com cuidado, e ela precisa de tempo produtor. Ela não é uma transição que você consegue fazer de uma safra para outra assim muito rapidamente, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que o BDMG foi fazer foi entender muito como é que esses projetos são e qual que é a estratégia de transição que aquele agricultor busca, né? Então a gente se debruça sobre os projetos, tenta entender muito como é que esses projetos, qual que é o impacto que esses projetos podem ter na agricultura, mas mesmo assim existem riscos que algumas vezes eles são um pouco de fora da atividade, né? Um risco climático, algum risco de alguma praga, coisas do tipo que realmente pode acontecer. Então o banco também tem procurado outros mecanismos, né? Principalmente fundos garantidores e parcerias que o banco tem feito até fora do Brasil, com outros bancos multilaterais, para a gente, com esses fundos garantidores, mitigar esse risco que eventualmente possa ocorrer nessas atividades. Excelente. E agora pensando, né, no impacto do crédito de uma forma mais ampla, na prática, né, como que o acesso ao crédito pode transformar o negócio de um produtor ou de uma cooperativa? Bom, eu acho que se a gente fosse falar numa frase só, numa palavra só, eu acho que ajuda a profissionalizar o negócio. No final do dia, eu acho que essa que talvez fosse a palavra, né? Mas o que significa profissionalizar o negócio? Significa fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais técnica, não é? Mais enxergando aquela propriedade efetivamente como um negócio que precisa trazer resultado, precisa dar lucro no final do dia, né? Então a gente pode trazer recursos para ele poder aumentar a previsibilidade financeira, aumentar a previsibilidade do caixa daquela propriedade rural. A gente pode também apoiar os investimentos que vão aumentar a produtividade daquela atividade deles, né? Que melhora a qualidade lá dos produtos que ele está produzindo, tá? E que vai trazer escala para esse produtor, o que significa, no final do dia, acesso a novos mercados, que ele não consegue hoje, né? Acho que isso aí talvez fosse mais importante. Bom, então, para quem está ouvindo a gente agora, seja produtor ou cooperativa, qual seria o primeiro passo para acessar essas oportunidades de crédito? Bom, então, vamos lá. Existem dois canais que são os usuais para poder acessar o crédito no banco.
pode se procurar o BDMG diretamente e falar com um dos nossos gerentes de negócio, né? Normalmente esse canal ele é feito para cooperativas de produção, ele é feito para produtores rurais de porte médio e grande, tá? Produtores rurais maiores. E ele é feito também pelas agroindústrias, que essas agroindústrias têm grande capilaridade, grande capacidade de organizar as cadeias produtivas. Então esse é um canal direto que tem um gerente de agronegócio. Inclusive aqui na feira hoje nós temos gerentes nossos aqui, né, que podem ser procurados, estão atendendo empresas, estão visitando empresas aqui, para a gente poder aumentar o apoio do BDMG no agronegócio. E o segundo canal são as cooperativas de crédito da região dos produtores, tá? As cooperativas de crédito, especificamente, quando a gente está falando aqui de fruticultura, as que atuam aqui no norte de Minas, né? Que também os produtores rurais, eles podem, através da cooperativa, acessar esses produtos do BDMG. Hoje o BDMG tem em torno de 50 cooperativas de crédito, que são parceiras do banco, localizadas em todo o estado, e a gente pode, através dessas cooperativas também, estar apoiando com produtos específicos para o agronegócio. Além desse que eu já citei aqui, de custeio de CPR, o BDMG tem vários outros produtos que apoiam o agronegócio, inclusive que apoiam essa transição para uma agricultura mais sustentável. Bom, então nós estamos chegando ao final, mas antes eu queria te pedir uma mensagem final para quem está no campo e busca crescer com mais sustentabilidade e competitividade. Eu entendo que, assim, primeiro, né, que organize suas propriedades, né, que transformem elas num negócio profissional. Isso é que essa visão vai ser a primeira coisa que vai permitir eles a ganhar escala e conseguir aumentar a rentabilidade do seu negócio. Do ponto de vista do crédito, que a gente sabe que é um desafio, pode nos procurar através desses canais que eu citei aqui antes, né? Ou diretamente com nossos gerentes, ou através das cooperativas de crédito. A gente está à disposição, o banco quer apoiar, o banco pode ajudá-los também a construir um projeto mais sustentável do ponto de vista financeiro, tá? E a gente está à disposição de vocês, de todo mundo aqui, para poder continuar contribuindo para o crescimento do agronegócio aqui em Minas Gerais. Muito obrigada pela conversa, Rubens, foi um prazer. Obrigado a quem nos acompanha aqui nesse podcast. Se quiser saber mais sobre as oportunidades do BDMG para o agro, procure os canais do banco, entre na página www.bdmg.mg.gov.br e converse com a sua cooperativa ou instituição financeira mais próxima. Até logo, gente. Um abraço, viu?